No dia 4 de março, sequestrados políticos visitaram um laboratório de arqueologia pública da Unicamp, que possui a guarda provisória dos cerca de 350 objetos encontrados durante as escavações arqueológicas realizadas nos prédios que compõem o antigo DOI-CODE em São Paulo, um dos mais ativos centros de detenção e tortura no país entre as décadas de 1960 e 1970. Durante a visita, alguns deles gravaram depoimentos sobre as torturas que sofreram no DOI-CODE. Então eles tinham uma sala lá, eles tinham todo tipo de equipamento utilizado para tortura. Eu sou Emílio Ivo Urrich, sou preso político, torturado, estive no DOI-CODE como prisioneiro do Estado brasileiro e onde eu fui muito torturado. Passaram-se esses anos, as sequelas, eu fiz a clínica do testemunho para poder parar de chorar e procurar contar. Então, o que aconteceu comigo e o que eu vi. E eu acabei escrevendo um livro chamado Tortura Não Tem Fim. O meu livro é muito focado na tortura, os equipamentos que eram utilizados, como por exemplo o pau de arara, onde eu estive pendurado, e todos os outros equipamentos. E as sequelas, na verdade, físicas, elas foram, vamos dizer, de certa forma tratadas. Mas as sequelas psicológicas, elas permanecem até hoje. Por isso que eu digo que tortura não tem fim. A tortura, ela me persegue noite e dia. E eu tentei traçar também o perfil do torturador, porque eles são ditos como oficiais, cumprindo o seu dever. A grande maioria deles, os torturadores, eles sentiam prazer no que eles faziam. Eu sou Ana Maria Ramos Estevão. Na época da prisão, eu era Ana Maria Rodrigues Ramos. Fui presa, ainda não era DOI-CODE, era o BAN, né? Era Operação Bandeirantes, em julho de 1970, essa primeira vez, né? Aí fiquei na UBAN até final de julho. Depois de lá, eu era ligada à LN, era apoio logístico da LN, e eu e mais todas as pessoas que moravam na República comigo, fomos presas junto, inclusive, com Rafael de Falco, que estava na nossa casa. Eu ia morar com o Carlos Eugênio, né, o Clemente. A gente tinha acabado de alugar uma casa. Quando nós chegamos, muita gente já estava lá, né? Nós fomos as últimas de uma leva de umas 30 pessoas. Quando eles descobriram na minha casa um contrato de aluguel, né? Demoraram para descobrir, mas se acharam na papelada remexendo. Chamaram o dono da casa, que tinha alugado, e ele reconheceu o Carlos Eugênio no álbum dos terroristas procurados, né? E aí sim que eles me pegaram, me puseram no pau de arara, porque eu não tinha contado, né? Um monte de coisas, e eles ficaram sabendo que eu ia morar com aquela pessoa, que era, na época, foi um dos poucos sobreviventes, né, inclusive do GTA da LN. Eu peguei muito choque, muito choque, fiquei semanas tremendo, né? Semanas tremendo. Depois de um certo tempo, eles perceberam que eu não era de nenhum grupo armado, e tinham outras pessoas que estavam lá, que tinham muito mais coisas que eles podiam, entre aspas, né, tirar do que eu, né? Mas isso custou muito, custou muito até chegar a essa conclusão. Eu fui detido no dia 17 de outubro de 73. Fui preso no meu trabalho logo depois do almoço e fiquei 24 horas no DOI-CODE. Por que eu fui preso? Porque eles descobriram que eu sou sou ainda, do Ivan Valente, que hoje é deputado federal pelo PSOL. Na época, o Ivan Valente
estava clandestino no Rio de Janeiro. Eu fui preso em São Paulo. E eles sabiam que eu tinha sido colega da faculdade. Não tinha nada exatamente contra mim, mas sabiam que eu conhecia o Ivan. E eles queriam o Ivan. Eu tive a felicidade de não prejudicar ninguém. O capitão Birajara, ele não torturava o capitão Birajara. Ele ficava só anotando, escutando, mas ele mesmo não interrogava. Aí ele falou, para, manda. Falou pro pessoal parar. Eu estava na cadeira de dragão. Tiraram os fios, os choques e tal. E ele sentou numa cadeira do meu lado. Então foi muito interessante essa cena. Ele veio com um papinho, depois eu soube que era um papinho que eles faziam com vários presos políticos. Falou, não vamos conversar, esquece, vamos só bater um papo. Por que você é socialista, comunista, marxista? Conta para mim, vamos trocar umas ideias sobre isso, sobre aquilo e tal, né? E eu falei, que papo furado, né? Ele quer me envolver em alguma coisa, né? Eu até tenho um pouco de orgulho do que eu falei na hora. Eu falei para ele, não, sabe o que eu acho? Eu sou a favor da democracia. Ele ficou muito bravo, muito bravo. Ele que não estava torturando ninguém, ele levantou da cadeira dele, pegou a cadeira dele e bateu na minha cabeça com a cadeira. E falou, aqui não tem democracia não, seu filho da puta. Meu nome é Atom Fon Filho. Eu estive no DOI-CODE imediatamente após ser preso. Eu fui preso em 19 de dezembro de 1969 e cheguei ao DOI-CODE no dia 20 de dezembro de 1969, porque eu fui preso no Rio de Janeiro. Fui levado para cima para tortura, ser submetido a interrogatório. Eu fui o último dos membros, dos integrantes do GPA, do Grupo Tático Armado da LN, daqui de São Paulo, que foi preso naquela oportunidade. Fui submetido a várias espécies de tortura, mas fundamentalmente a cadeira do dragão, ao pau de arara e espancamentos com uma espécie de palmatória que havia. Também um outro que era de borracha. Foram os meios mais frequentes de tortura, fora aqueles que eram assim, com emprego das próprias mãos, né? Socos, tapas e com os pés, pontapés. Meu nome é Antônio Carlos Fon, F-O-N. Eu sou jornalista e fui preso no DOI-CODE, que na época ainda nem se chamava DOI-CODE, era Operação Bandeirantes. Eu era repórter de um jornal que não existe mais, chamado Jornal da Tarde, que era editado pelo Estadão. O Estadão editava o Estado de São Paulo, que saía de manhã, e o Jornal da Tarde, que tem esse nome porque saía à tarde. E eu trabalhava nesse jornal. Nesse jornal eu fazia reportagem policial e por isso conhecia os torturadores. Entre eles, um que ficou muito famoso, chamado Sérgio Fernando Paranhos Fleury, que prometeu que ia me matar, felizmente não conseguiu. Eu fui preso porque procuravam o meu irmão. Meu irmão não estava em casa, me prenderam.
Atom Fon Filho. Ele era oficial do Exército e tinha recusado continuar como oficial do Exército. Ele era muito ligado pessoalmente ao comandante Carlos Marighella, que o mandou então para Cuba no primeiro grupo de brasileiros que foi fazer o treinamento do curso de guerrilha em Cuba. Fui torturado, fiquei 17 dias no DOI-CODE e depois fui para o DOPS. Fui torturado nos dois departamentos. No DOI-CODE foi o pior. Foi onde eu vi uma pessoa ser assassinada sob tortura. Eu estava pendurado no pau de arara quando chegou preso o Virgílio Gomes da Silva, que tinha comandado o sequestro do embaixador americano. E ele foi pego, eu fui retirado do pau de arara para que o espaço fosse ocupado por ele, E aí eu estava com as pernas paralisadas, por causa da tortura, eu fui jogado no chão e o Virgílio foi pendurado e assassinado na minha frente. O Virgílio dizia: vocês estão matando um brasileiro. E depois, no dia seguinte, com o sangue do Virgílio na parede, os presos chegavam e os torturadores diziam: está vendo isso aqui? Isso é o sangue de um brasileiro. São coisas que nos chocam ainda hoje. Eu não mudei. Se tivesse que fazer, faria tudo de novo. Eu resisti.